muita gente sendo pega de surpresa, com notificação pela distribuidora e recebendo até multa na energia solar. Mas afinal de contas, o que está errado? Por que essas fiscalizações se intensificaram? E o que você tem que fazer para não transformar o seu sistema de energia solar numa dor de cabeça? É isso que eu e a Clamper, que é líder nacional na fabricação de dispositivos de proteção contra surto, vamos te contar nesse vídeo. De paraquedas aqui nesse assunto e não faz a menor ideia do que está acontecendo, deixa eu resumir rapidamente para você, porque esse assunto é muito importante. Durante muito tempo, uma prática muito comum no setor foi a seguinte: a pessoa instalava o sistema fotovoltaico on-grid, ou seja, o sistema que é conectado na rede de distribuição, e já colocava um inversor que comportaria mais módulos, uma expansão no futuro. Ela deixava tudo preparado para poder adicionar os módulos fotovoltaicos, mais módulos depois. Só que na hora de fazer essa ampliação, a pessoa simplesmente coloca os módulos e não atualiza o projeto dela na distribuidora. Por quê? Porque o integrador muitas vezes acha que não tem problema, que como o inversor é o mesmo, a potência não mudou, tá tudo certo. Mas não tá. E olha que aqui eu nem tô falando dos casos em que a pessoa ia além e mudava completamente o projeto, instalando até mais inversores sem comunicar ninguém. O fato é que, seja em uma situação, seja em outra, isso é contra as regras que a gente tem no setor elétrico. Porque a regra é clara: qualquer alteração no sistema, mesmo que seja de marca, precisa ser formalizada perante a distribuidora. E agora a consequência veio. O cerco tá fechando e as distribuidoras estão indo para cima, fiscalizando de verdade mesmo. Inclusive, eu fiz um vídeo muito recente explicando que a própria ANEEL orientou as distribuidoras a aumentarem essa fiscalização, sugerindo prazo de 90 dias para elas passarem o rodo aí nessas instalações que foram ampliadas à revelia. Então, se você ampliou o seu sistema sem avisar a distribuidora ou se a sua notificação de que isso é irregular já chegou, o que você vai fazer? Primeiro, é muito importante a gente separar as coisas, porque eu tenho visto comentários que não fazem sentido por aí. E eu já quero deixar claro que eu não tô aqui para defender a distribuidora. Pelo contrário, eu sempre fui muito crítica sobre os erros, os atrasos, as dificuldades que as distribuidoras colocam no nosso setor e para o consumidor que quer gerar a própria energia. Mas também não dá pra gente passar pano fingindo que não tem integrador fazendo coisa errada. Porque tem sim. E de novo, essa regra, gente, ela já existe há muito tempo. E é por isso que agora eu quero te mostrar qual é o caminho correto para você seguir para não ter problemas com multa, desligamento de unidade consumidora e refaturamento. Eu sei que essa é uma dúvida muito importante para vocês, porque eu tenho recebido muitas mensagens tentando entender o que eu tenho que fazer se eu aumentei essa instalação, se eu aumentei a minha geração à revelia. E aí tem dois cenários que você precisa ficar atento. O primeiro cenário é quando ainda não teve notificação, ou seja, a distribuidora ainda não te oficiou formalmente, mas o perigo tá lá à espreita, porque você ampliou o sistema e a irregularidade já existe. Nesse caso, você tem que fazer uma regularização imediata. E a primeira coisa é deixar a usina como ela foi aprovada no projeto, ou seja, desligando os módulos e eventualmente o inversor que você instalou sem comunicar à distribuidora. Por que você faz isso? A gente faz isso para reduzir o período de tempo em que o seu sistema está passando de forma irregular e reduzindo também o risco, por exemplo, da distribuidora querer desligar essa unidade consumidora por causa dessa irregularidade. Depois que você desligar esses módulos que você instalou a mais, a gente vai ter que passar para regularização, que é atualizar o projeto e a ampliação perante a distribuidora. Não dá para você continuar operando em situação de risco. E calma, eu sei que você vai dizer: Bárbara, muitas distribuidoras não têm procedimento para eu atualizar o número de módulos. E é verdade, a maioria não tem mesmo. Mas em outras, a atualização é feita via e-mail para a área técnica da distribuidora. De qualquer forma, aqui o mais importante é você demonstrar a sua boa-fé. Então manda um e-mail para a distribuidora, formaliza, fala que você quer fazer essa expansão, pergunta o procedimento. Tudo isso já demonstra que você agiu de boa-fé para tentar regularizar essa expansão, mas a distribuidora, por exemplo, não te deu caminhos viáveis para isso acontecer. Além de fazer essa regularização perante a distribuidora, também é muito importante que você revise os contratos que você assinou com os seus clientes. Sobretudo, por exemplo, se a sua usina for uma usina de locação, em que ela está enviando os excedentes dela para outras unidades consumidoras. Isso porque, se essa usina for identificada ou enquadrada como um caso de expansão à revelia, pode acontecer o refaturamento dos últimos 36 meses de todas as unidades consumidoras que foram beneficiadas por esses excedentes oriundos dessa expansão irregular. E aí, imagina o tamanho do risco e do BO financeiro mesmo que pode recair na sua empresa. Um outro ponto muito importante é:
Mesmo que a sua usina não seja uma usina de locação, que você está só instalando a usina na casa de um cliente, no telhado de um cliente, é importante que o seu contrato preveja o que vai acontecer se esse cliente quiser aumentar o sistema. Ele é obrigado a te chamar para fazer essa ampliação? Ou, por exemplo, deixar claro que se o cliente ampliar o sistema com outro profissional, você está isento de qualquer responsabilidade. Até porque, e aqui eu estou falando especificamente com você, integrador, é importante lembrar que a anotação de responsabilidade técnica desse sistema que você instalou inicialmente, mesmo que você não tenha feito a ampliação à revelia, está no seu nome. O segundo cenário que a gente tem é quando o titular da usina já foi notificado e já houve a emissão do TOI, o termo de ocorrência e inspeção pela distribuidora. Nesses casos, o risco já se materializou e o prazo para resposta costuma ser de 30 dias. Aqui, a minha recomendação honesta é que você busque um apoio técnico e jurídico especializado, porque a forma como essa notificação vai ser respondida pode ampliar ou reduzir as penalidades aplicadas. E esse não é o tipo de situação em que você pode improvisar. A gente tem prestado muito essa assessoria na Bright, que é a minha consultoria, analisando caso a caso e tomando a melhor providência em cada um dos cenários. Se você estiver passando por isso e precisar de ajuda, você pode entrar em contato com a Bright aqui no link que eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado, beleza? Gente, tem uma coisa que eu tenho falado sempre. O setor está mudando. A fiscalização, ela está se intensificando. E tão importante quanto você ter bons parceiros do seu lado, como a Clamper, por exemplo, é você se antecipar a essas mudanças. Agora, se você quiser entender melhor quais são as penalidades que podem ser aplicadas nessas situações de ampliação sem aviso, clica nesse vídeo que tá aqui do meu lado, porque lá eu te explico tudo isso certinho. Um forte abraço e até a próxima!